Oi pessoal, tudo bem? Hoje chegamos à nossa última aula, a aula de revisão. Então eu gostaria de rever com vocês alguns conteúdos que nós discutimos durante todas as aulas. Primeiro, lá na nossa primeira aula, a gente discutiu alguns assuntos referentes aos elementos da construção. E eu disse para vocês que alguns elementos eram responsáveis pela sustentação do edifício. Dentre eles, a gente tinha as vigas, os pilares e as lajes. Esses elementos faziam parte da supraestrutura da edificação e eles são responsáveis por receber toda a carga do edifício e transmitir as infraestruturas, que são as fundações. Então é importante que tu recordes disso, que esses elementos eles fazem parte de um conjunto de elementos estruturais. Então eles são os responsáveis por o edifício se manter em pé. Também haviam aqueles outros elementos que eram responsáveis pelo fechamento e composição dos espaços. Os telhados, os materiais de revestimentos, as paredes. Esses elementos, então, eles só propõem o fechamento do espaço, a divisão de espaços dentro do edifício. Claro que a gente também viu que as paredes, elas podem ser de alvenaria estrutural ou de alvenaria somente de vedação. No caso de vedação, ela se encaixa nesse processo de só fechar e compor espaço. Se ela for alvenaria estrutural, ela também faz parte da estrutura dessa edificação. Bom, então é importante também que vocês compreendam que esses elementos estruturais da edificação, eles precisam ser confeccionados com materiais que eles confiram a resistência mecânica necessária para eles poderem suportar todas as cargas do edifício. Então, geralmente eles são confeccionados em concreto armado, pedra, ferro, madeira. E dentro desses materiais, então, é importante que tu saibas o que corresponde à mistura desses concretos. O que é concreto, né? O que é misturado para a gente poder ter o concreto. Então, temos o concreto simples, que é uma mistura, então, de materiais inertes, que é a areia e a brita, os aglomerantes, que é o cimento, e a água. E o concreto armado é o concreto simples com a adição do aço, porque ele vai responder a outros tipos de esforços. Então a adição do aço, ela proporciona isso. Então o concreto armado ele vai ser o quê? A mistura dos inertes, que é a areia e a brita, do aglomerante, que é o cimento, e a água e mais o aço. Então concreto simples, concreto armado. Depois disso a gente tem uma mistura que já serve mais para os materiais de revestimento, que é a argamassa. É importante que tu saibas a diferença, então, do concreto para a argamassa. A argamassa também é uma mistura de materiais inertes, de aglomerantes e água. Só que os materiais inertes da argamassa é só a areia. Os aglomerantes pode ser o cimento e a cal. E mais a água na mistura. Então sempre lembre disso. Todos têm mistura de materiais inertes, aglomerantes e água. Mas no caso da argamassa, os inertes é só a areia. O aglomerante pode ser tanto o cimento como a cal e a água. Depois nós vimos então os revestimentos, né? Que alguns revestimentos podem ser feitos com argamassa, mas a gente tem uma gama diferente de revestimentos. A gente pode ter revestimento cerâmico, revestimento de concreto, revestimento de madeira. Então, entre outros, né? Então, revestimento é tudo aquilo que reveste uma superfície. Pode ser o piso, pode ser a parede, pode ser o teto. Pode ser revestimento interno, pode ser revestimento externo. Então ele cobre a construção. O revestimento ele protege a edificação do desgaste, né, que pode ocorrer e contribui então para o aumento da vida útil dos materiais. É o cartão de visitas, né, de uma edificação, é aquilo que vai ser realmente visto. Então é importante que tu saibas essas diferenças nesses tipos de revestimento existente e qual a função deles numa construção. Depois, lá na nossa terceira semana, a gente conversou sobre impermeabilização. E a gente viu, então, que a umidade, até hoje, ela é um problema. A gente tem que solucionar problemas de umidade em várias edificações. A gente discutiu bastante isso no fórum da disciplina. Então, a gente tem que entender que conter a umidade é importante. O projeto de impermeabilização é um projeto que no início de uma obra talvez ele tenha um custo um pouco maior do que se imaginava, mas que ele é importante porque ele acarreta na diminuição depois de reparos na edificação, no final causados por algum tipo de infiltração que possa ter ocorrido.
então que é válido, né? O custo de reimpermeabilização de uma edificação é muito maior do que o custo de impermeabilização daquela edificação. Então é importante que isso fique claro. Na impermeabilização é importante tu saberes que há diversos sistemas de impermeabilização, mas que a gente vai citar aqui os 3 tipos mais utilizados, que são os pré-fabricados, os moldados no local e os rígidos. E saber também para que tipo de situação cada um pode ser aplicado. Depois, além da impermeabilização, nós vimos também que a pintura é um elemento responsável também por proteger os materiais de construção. O seu desgaste, né, devido ao uso, e ação de intempéries, por exemplo. Então, a camada de pintura ela serve também para a proteção da edificação. A pintura também, além dela ser estética, ela também aumenta a vida útil dos edifícios. E tem alguns conceitos sobre pintura que é importante que tu revises. Um é a função da pintura, que eu já falei até um pouco. O conceito de multistratos. O que é demão de pintura? Quais são os requisitos para uma boa pintura? Quais são os componentes das tintas? Os tipos de tintas mais utilizados no ambiente escolar, né, foi o que a gente discutiu. As etapas de pintura e quais são as patologias decorrentes de uma má aplicação de tintas ou fundos, né, ou do mau preparo da superfície para a pintura. Então é importante que tu saibas esses passos sobre a pintura. Depois nós estudamos alguns conceitos relativos a técnicas construtivas. Também é importante que tu revises. Um é o que é o traço, né? Como é que são as medidas, o que significa um número, eu dizer para você que um reboco é um traço 128, né? O que significa, quais são as quantidades que compõem o traço, o que é o processo de cura, o que é uma junta de dilatação, do que é composto o cimento Portland, né, do que é a mistura do cimento Portland e para que ele serve. O gesso, então quais são as características do gesso, onde eu aplico o gesso na construção civil. O que significam as 3 camadas de revestimento chapisco, emboço e reboco, a ordem de aplicação delas e para que elas servem. E quais são os instrumentos mais utilizados para algum tipo de reforma ou intervenção rápida na construção, que foi o que nós vimos. Bom, em qualquer obra ou reforma na tua escola, tu vai ter que receber algum tipo de material de construção, né? Ela vai utilizar algum tipo de material de construção. Então é importante que tu estejas atento como esses materiais de construção devem ser recebidos na tua escola e como eles devem ser armazenados, né? Para evitar que tenha contaminação de material ou algum tipo de desperdício de material durante a reforma ou obra, né? Ou obra nova na escola. Depois, então, ao final do curso, nas últimas aulas, a gente estudou um pouco da importância que tu tens dentro da escola como um agente educador dentro da escola. Então, algumas ações que nós vimos, é importante tu relembres, né? E tenha claro para ti nessa aula de revisão e nessa última semana de provas. Que é a questão de como tu podes agir para a manutenção e conservação do espaço escolar. A questão da acessibilidade universal, como tu podes interferir então para garantir essa questão da acessibilidade dentro da tua escola, como tu podes intervir para melhorias no entorno da escola, né? E todos aqueles assuntos que a gente discutiu, porque tu como técnico em infraestrutura escolar é um agente dentro da escola também, sabendo que as relações escolar, de educação, elas são muito maiores do que as relações estabelecidas dentro de uma sala de aula. Elas são as relações estabelecidas dentro da escola. Então é importante que tenhas claro esse teu papel como funcionário dessa escola nesse momento. Bom, então a gente chega um pouquinho no fim do curso, né? No fim da nossa aula de revisão. Eu queria dizer que foi muito importante o trabalho com vocês. Espero ter contribuído para melhorar, né, a ação de vocês na escola. E acredito que eu aprendi muito durante esse curso, durante essas semanas que a gente conversou, mesmo que, né, virtualmente. Foi muito importante para mim. Então eu queria agradecer a oportunidade, desejar boa sorte nas provas finais, uma boa semana e um grande abraço a todos.